Só participando. Laís, eu acho que seu telefone tá, o seu som está desligado. Seu microfone, Laís, está desligado. Laís? Laís, a gente não está escutando você. Ligue o microfone, Laís. Eu acho que ela teve algum problema no microfone. Tá me escutando ou tô ferrando? Estou sim, Marina, mas ela já vai entrar agora. Pedi pra ela sair e entrar novamente. Acho que foi uma ideia boa. Ela agora voltou, Laís? Não, Laís, a gente não está te escutando. Tá fechado o seu áudio, Laís. É só você... Pronto, agora foi. Isso. Antes eu não estava ouvindo vocês também, apesar que meu áudio estava aberto. Agora não, estava fechadinho e agora funcionou. Então, mais uma vez, boa noite a todos, já que não estava ninguém me ouvindo. Eu sou Laís Veloso, sou neurologista, sou da equipe da Neuro do HCO, né? Faço parte da equipe também. E hoje fiquei de apresentar a nossa palestrante da noite, né? A gente já começa ou vamos esperar mais um pouquinho? Podia aguardar um pouco, agora são 8h01, a gente podia aguardar mais uns 5 minutinhos, porque o pessoal está entrando agora e muita gente vai se interessar, acho que vai ser legal. Sim, vamos esperar mais um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, assim, é muito importante esse tema da reunião de hoje, porque ele diz respeito a todo mundo que trabalha com o sistema nervoso, tanto médicos, neurologistas, psiquiatras, neuropediatras, geriatras, quanto as pessoas que não são médicas, como os psicólogos, por exemplo, fonoaudiólogos, porque a gente está cada vez mais interagindo de forma multiprofissional. E é importante para a gente se situar bem numa tecnologia tão avançada que muda tanto quanto os exames de imagem. Eles estão na ordem do dia, né, Laís? Com certeza. E nosso grupo... A gente precisa de fundar uma participação, né, junto com o neuroradiologista, para a gente discutir os casos também, né, não ser uma coisa também muito separada, né, assim, pede o exame, vê o laudo apenas, sem ter esse contato com o neuroradiologista, que faz grande diferença, né. De preferência ter esse contato íntimo, assim, a cada caso importante,
a gente realmente fazer isso que você está falando, que é discutir, ligar, conversar e, obviamente, aprender, porque o neuroradiologista tem muita coisa a nos ensinar e também vice-versa, porque Isso. eles gostam muito quando a gente dá um feedback clínico. Aham, Uma sim. das queixas do neuroradiologista, a Marina pode me corrigir, é que muitas vezes os exames são pedidos de forma muito pouco informativa. E o neuroradiologista, que é imaginologista por excelência, ele acaba tendo que imaginar as coisas realmente, porque ele não recebe a informação adequada. Então, nas duas vias é muito importante esse diálogo Isso. clínico e mesmo o diálogo falado mesmo. Com certeza. É isso, Marina. Essa informação de via dupla é muito importante, né? Às vezes a gente vai analisar um exame, quando a gente abre, já pergunta, e aí, o que é que tem? Só que a gente não teve acesso à história, né? Muitas vezes os achados vão ter achados bem patognomônicos, né? Bem específicos. Mas muitas vezes são achados que dependem muito da história clínica, né? Da sintomatologia. E se a gente não recebe esses dados, a gente tem a obrigação de ir atrás. É isso que eu tento passar para os médicos residentes que me acompanham também, né? A gente precisa ir atrás dos dados que a resposta está na história, muitas vezes, não é na imagem, na história mesmo. Eu me recordo aquilo aí de um caso, você deve estar lembrado dele, de um paciente com doença priônica, doença de Creutzfeldt-Jakob, e ele fez o exame lá com você não tinha essa informação da suspeita, e depois que você teve a informação da suspeita, você identificou facilmente as alterações compatíveis. Então, é muito importante, porque senão a pessoa fica perdida. Eu me lembro de um colega neuroradiologista do Rio Grande do Sul, ele dizendo que a ressonância é um exame tão cheio de detalhes que às vezes ele tem vontade de chamar o cara lá da limpeza ou da segurança para ver se viu alguma coisa que ele deixou passar. Porque de tanta coisa que a gente tem para ver. Aí, se a gente não tiver uma informação básica, a gente, quer dizer, os radiologistas, aí a gente vai ter um laudo muito mais pobre do que teria se o médico, o imaginologista, for bem informado. Laís, eu acho que dá para começar. O que é que você acha? O que é que você acha? Começando. Sim. Acho que sim. Então, Laís, faça aí as vezes da casa. Então, vamos começar, né? Boa noite mais uma vez. Hoje a gente vai ter a aula com a doutora Marina Feitosa. Ela é neuroradiologista, trabalha lá no HU, na UFAL, né? Também na Santa Casa e na Diagnose. É médica formada pelo UFAL, fez radiologia pelo UFPE, fez pós-graduação em ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética no Hospital Albert Einstein e a especialização em neuroradiologia no Hospital do Coração, teleimagem. E hoje a gente vai ter a palestra da neuroradiologia na prática, né? Pegando as várias faces da imagem, né? Mas pode compartilhar sua tela, Marina? É isso, Laís. Obrigada pela introdução. Já compartilhei aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Eu estou. Sim, estamos vendo. Certo, né? Estamos vendo. Sim. A partir de agora eu perco o contato com o chat. Eu não consigo mais ver o chat. Então, se tiver alguma pergunta, vocês podem me interromper, tá? Eu não tenho mais acesso. Se alguém escreveu, eu não consigo mais ver a partir de agora. Mas é isso, Laís. Obrigada pela introdução. É um desafio imenso falar, né, em uma aula, em 1 hora, 40 minutos, sobre neuroradiologia, sobre tudo. Esgotar o assunto é impossível. A neuroradiologia hoje, ela deixou de ser um braço da radiologia e ela hoje é uma especialidade médica, né? Assim como cardiologia, assim como radiologia, a neuroradiologia diagnóstica hoje, ela é uma especialidade médica reconhecida pelo MEC e pela AMB, pela sua complexidade, né? Então, hoje eu tentei, assim, trazer o máximo de casos da minha prática diária para mostrar aqui para vocês o que é que a gente pode interpretar com esses exames, né? O que é que a gente pode concluir, assim, desses exames. E como o doutor Fernando falou no começo, sempre é importante ter a história clínica, né? Isso é fundamental para a gente conseguir dar o diagnóstico de forma correta. E para solicitar esses exames, né, para poder ajudar o paciente, ajudar o médico assistente no esclarecimento diagnóstico das doenças, a gente tem uma série de métodos de imagem na radiologia, né? A radiografia simples, a ultrassonografia,
tomografia computadorizada, ressonância magnética, e os exames de medicina nuclear, o PET, o SPECT, que são métodos, esse último que fica mais atrelado aos médicos nucleares, mas que tem um papel muito importante também na neuroradiologia diagnóstica. E cada um desses exames vai nos dar uma informação. Então, vai ter algumas doenças onde a tomografia vai ser superior, vão ter outras patologias onde a ultrassonografia vai ser mais interessante, e outras a ressonância vai se sobressair, né? De todos esses métodos, a ressonância é o queridinho, assim, dos neurologistas e dos neuroradiologistas, porque talvez seja que vai dar a maior gama de informações, assim, para a gente. No início da radiologia, quando a gente não tinha tomografia, quando a gente não tinha ressonância magnética, a radiografia simples, ela era até bastante utilizada, né? Como nesse paciente aqui, ó. Aqui do lado esquerdo é um paciente normal, sem nenhuma alteração, e do lado direito um paciente que tem um macroadenoma hipofisário. A gente não enxergava o macroadenoma, mas a gente enxergava que tinha uma célula turca muito alargada, né, e remodelada. Compara com esse paciente aqui, ó, do lado esquerdo, a célula turca, e a célula turca do paciente do lado direito, ó, totalmente alterada. Mas o grande problema é que a gente não consegue enxergar o parênquima encefálico, as estruturas encefálicas que estão alteradas. E hoje, a gente não utiliza mais esse exame. Por quê? Porque a gente consegue, através da ressonância magnética, ter uma noção muito mais detalhada do que está acontecendo, né? Do que está alargando essa célula, por exemplo. Então, a radiografia também era utilizada muito no contexto de trauma, para a gente tentar flagrar as linhas de fratura, né? E que muitas vezes eram confundidas também as fraturas no contexto de trauma com as linhas de sutura. Tem que conhecer muito bem essa anatomia para poder não fazer essa confusão, mas que hoje em dia também a gente não utiliza tanto a radiografia, mesmo no contexto de trauma, para buscar fraturas, porque a gente consegue ver isso muito bem também através da tomografia computadorizada de maneira muito rápida e assertiva. E além disso, além de ver as fraturas, né, que a gente consegue ver também na radiografia, a gente consegue ver o parênquima, consegue ver se tem alguma coleção hemática, como os hematomas subdurais ou epidurais, que não daria para ver nos exames de radiografia. Então, hoje em dia, a radiografia na neuroradiologia vai ser uma coisa realmente muito, muito raro de se observar. A ultrassonografia, ela vem ganhando um papel bem interessante, né? A gente sempre usou muito nos neonatos. A gente sempre utiliza a ultrassonografia usando as fontanelas, né? Principalmente a fontanela anterior e a janela do osso temporal, que é um ossinho mais delgado, para avaliar o parênquima encefálico dos recém-nascidos. E a gente consegue um contraste de imagem, uma diferenciação de substância branca, substância cinzenta, a gente consegue ver bem o sistema ventricular, então a gente consegue flagrar muitas patologias nessa população pediátrica através da ultrassonografia, de maneira muito superior do que a tomografia computadorizada, por exemplo. E é um método completamente isento de radiação ionizante, onde a gente consegue fazer na beira do leito, né, do berçário, pode fazer com essa criança mamando, ou até mesmo dormindo. Então, a gente utiliza muito a ultrassonografia, sobretudo na população pediátrica. Mas a gente também consegue, como aqui nesse caso, por exemplo, esse era um recém-nascido pré-termo, um prematuro, onde tem uma dilatação aqui do sistema ventricular, e se você prestar atenção aqui no ventrículo esquerdo, tem uma área de maior ecogenicidade, que é uma área de hemorragia, né, da matriz germinativa, que é muito bem descrita e muito bem caracterizada nesses recém-nascidos pré-termos. Mas não só nos recém-nascidos, a gente também consegue utilizar a ultrassonografia transcraniana em pacientes adultos, principalmente naqueles pacientes que têm uma dificuldade em descer, né, para os serviços de imagem, seja para uma tomografia ou para ressonância, que é muito complicado muitas vezes levar um paciente que está entubado, que está sedado, que está cheio de aparelho para a sala de ressonância magnética, às vezes não consegue fazer esse transporte. Em algumas situações, a ultrassonografia vai ser útil. Nesse paciente, por exemplo, tinha um rebaixamento do nível de consciência e foi visto, através da ultrassonografia, uma área mais branquinha aqui, ó, hiperecogênica, no lobo parietal. Depois, em correspondência com a tomografia, a gente via que isso era uma área de hemorragia lobar num paciente idoso com angiopatia amiloide. Então, isso conseguiu ser caracterizado através da ultrassonografia, né? Um método realmente muito simples,
porém, é operador dependente, tem toda uma técnica mesmo para utilizar, é um exame difícil de fazer. A ultrassonografia não é um exame fácil. E a gente vê muito também a ultrassonografia hoje nos leitos de UTI, para o protocolo de morte encefálica, muitas vezes, ou até para o controle de vasoespasmos nos pacientes que têm a hemorragia subaracnoide, né, está em controle lá no suporte de intensivismo. Mas, no contexto de emergência, no contexto de trauma, no contexto dos pronto-atendimentos, o grande exame vai ser a tomografia computadorizada, né? A tomografia computadorizada, ela tem uma vantagem muito importante, porque é um método rápido de ser adquirido. Em alguns segundos, a gente consegue adquirir um exame de tomografia computadorizada e consegue reformatá-los nos planos coronais, axiais, conseguimos colocar as janelas para ver as partes moles do parênquima, conseguimos em poucos minutos, também em poucos segundos, avaliar o osso. É um exame bem mais barato do que a ressonância magnética e está disponível na maior parte dos hospitais hoje, né? A nível Brasil e até a nível Alagoas. A gente tem a gente tem tomografia computadorizada basicamente em todos os hospitais aqui da cidade. Quais as desvantagens da tomografia computadorizada? Usa radiação ionizante. Radiação ionizante não é completamente isenta de riscos, né? Principalmente quando é um grupo pediátrico que vai ser submetido a vários exames de tomografia, a gente tem que ponderar, né, o risco / benefício do uso desse método de imagem. E uma das desvantagens também, principalmente no cérebro, é essa pouca diferenciação entre os tecidos. É muito pobre a diferenciação entre substância branca e substância cinzenta na tomografia computadorizada, quando a gente vai comparar, por exemplo, com a ressonância magnética. Mas a tomografia ela tem um papel muito importante quando eu quero flagrar, por exemplo, calcificações, como a calcificação aqui do plexo coroide, ou algumas calcificações patológicas, como os cápnons, né, que são as pseudoneoplasias calcificadas do neuroeixo, ou quando eu quero flagrar aqueles foquinhos calcificados residuais nos pacientes com neurocisticercose na fase nodular calcificada. É um exame excelente para flagrar as hemorragias, seja num contexto de AVC, onde eu quero afastar sangramentos, né, para tirar o paciente lá do tratamento com trombolítico, seja para afastar hemorragias subaracnoides de rotura de aneurisma, ou hemorragias decorrentes, por exemplo, de traumas, né, os TCS. É um exame que eu também consigo avaliar a presença de formações expansivas, porém, com um detalhamento anatômico inferior à ressonância magnética, mas muitas vezes é um exame de triagem para eu flagrar, né, para eu detectar uma neoplasia intracraniana. E através da tomografia computadorizada eu também consigo perceber muitas das alterações vasculares, né, sejam malformações arteriovenosas, seja tromboses venosas através dos exames de angiotomografia venosa ou angiotomografia arterial, onde eu posso flagrar oclusões arteriais, por exemplo, aneurismas. Então, a tomografia ela tem um papel bastante importante, porém, a gente tem que respeitar as suas limitações, principalmente quando eu quero analisar aqui a transição córtico-subcortical, ou algumas sutilezas, né, algumas alterações bem sutis que realmente vão passar despercebidas aqui na tomografia computadorizada, mas que vão ser mais bem avaliadas através da ressonância magnética. E a tomografia é interessante porque eu vou tentar ver alterações de densidades. Então, eu tenho várias densidades. Algumas densidades que são normais, né? Por exemplo, as densidades de partes moles do próprio parênquima, as densidades de cálcio dos plexos coroides calcificados, por exemplo, a densidade de líquido, que é a densidade que eu vejo no interior do sistema ventricular, e eu tenho algumas densidades que vão aparecer em locais patológicos, em locais que não é para ter. Por exemplo, nesse paciente aqui da esquerda, eu tenho vários focos pontiformes calcificados, né, distribuídos de maneira esparsa, randômica nos hemisférios cerebrais. Eu sei que isso é uma calcificação porque ele é branco, mas a gente consegue medir isso também nos nossos equipamentos, nas nossas estações de trabalho. Então, de acordo com essa medida que eu faço, com esse cálculo, que é muito simples de fazer, eu sei que isso é uma calcificação. Então, esse paciente aqui era um paciente que tinha uma neurocisticercose na fase nodular calcificada, né, onde já tinha os granulomas calcificados. E aqui à direita também tem uma lesão hiperdensa, com a densidade maior do que o que é esperado aqui para
para a região intracraniana. Mas aqui eu tenho, na verdade, uma coleção de sangue, um hematoma epidural, aqui com esse formato aí de lente biconvexa, associado a um aumento aqui, ó, de partes moles na região, nas partes moles extracranianas, e um paciente de contexto de trauma. Eu sei que isso é um hematoma, é sangue, um sangue epidural, uma coleção epidural. Então, a gente consegue avaliar essas diferenças de densidade para estimar e dizer o que está acontecendo. A calcificação que tem é sangue, como nessa mulher, por exemplo. Essa mulher era uma paciente da Alemanha, estava fazendo um cruzeiro aqui na cidade, e aí evoluiu com cefaleia de forte intensidade, com náuseas, tonturas, desorientação, foi para o pronto atendimento, fez uma tomografia sem contraste, e a gente começou a perceber que tinha umas áreas de maior densidade também, só que é uma área de hiperdensidade que está dentro dos sulcos, né? Ou seja, está no espaço subaracnoide. Então, quando a gente vê aqui, ó, muita hiperdensidade nos espaços subaracnoides, mas que predomina aqui na fissura silviana do lado esquerdo. Então, tem uma quantidade de sangue muito grande no espaço subaracnoide, mas predominando aqui na fissura silviana esquerda. Então, se eu fizer um desenho mental aqui do polígono de Willis, né, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média de um lado, cerebral média de outro, e artérias cerebrais posteriores, eu vou inferir que tem alguma coisa aqui na artéria cerebral média que está causando esse sangramento subaracnoide. E, na verdade, era realmente uma rotura de um aneurisma na bifurcação da artéria cerebral média esquerda, dando aí essa volumosa hemorragia subaracnoide, que a gente consegue ver muito bem na tomografia computadorizada. Essa aqui, realmente muito marcada, muito evidente. Na maioria das vezes a gente vê um pouco menos do que isso. Tá? Então, aqui era uma hemorragia subaracnoide secundária, uma ruptura de aneurisma da artéria cerebral média esquerda. Já aqui, ó, eu tenho uns foquinhos, só que agora não é uma densidade de sangue, que o sangue é muito branco, né? É uma densidade muito preta, até mais preta que o líquor. Se você prestar atenção e fazer uma comparação aqui dessa densidade com essa densidade do líquor, esses pontinhos aqui estão mais pretos, né? Então, quando a gente media lá, era uma densidade de ar. Isso aqui era uma embolia gasosa após biópsia pulmonar. Uma complicação muito rara, mas que pode acontecer. Então, são focos de gás que estavam aqui, na verdade, no espaço subaracnoide e alguns também intraparenquimatosos após uma biópsia pulmonar. Aqui, de forma muito semelhante, eu também via uns foquinhos de baixa densidade, tanto no espaço subaracnoide, mas também aqui, ó, flutuando e fazendo um nível no ventrículo. Mas a densidade aqui, quando a gente media, não era uma densidade de gás, era uma densidade de gordura. Era um paciente que tinha um cisto dermoide que rompeu e deu aí um extravasamento aí do conteúdo de gordura desse cisto para o espaço subaracnoide, evoluindo aí com a meningite química. Então, era um paciente, esse paciente do cisto dermoide, era um paciente de 34 anos que estava com cefaleia, diplopia há 3 meses. Ele fez inicialmente um exame de tomografia computadorizada e a gente flagrou esses foquinhos, né, de muito baixa densidade, com densidade negativa, densidade de gordura, tanto no espaço subaracnoide como no interior do ventrículo. Muito interessante esse foco aqui intraventricular, porque a gordura, ela boia, né? Ela vai flutuar, ela vai ficar acima do líquido. Então, como o paciente está deitado, né, ele está de cabeça de decúbito dorsal, aqui a parte anterior, parte posterior, a tendência da gordura é ficar depositada aqui na porção mais superficial do líquido, né? Então, ficou bem caprichosa essa imagem aqui, e aqui mostrando a lesão, que era um cisto dermoide na região paracelar esquerda, com os foquinhos calcificados, mas um predomínio de gordura. Esse paciente foi submetido à cirurgia para retirada dessa lesão, e o neurocirurgião falou que era uma lesão de gordura mesmo, calcificação, pelo, era um cisto dermoide que rompeu aí. Então, veja que com essas diferenças de densidade, a gente consegue estimar as características da lesão e estreitar bastante aí o diagnóstico diferencial. Ainda num contexto assim de emergência de tomografia, a gente não pode esquecer do AVC, né? O primeiro exame que a gente vai fazer num paciente com AVC de imagem vai ser realmente uma tomografia. Primeiro a gente vai tentar o quê? Descartar a hemorragia, né? As hemorragias intracranianas,
que vai contraindicar o tratamento com trombolítico ou com trombectomia mecânica. Então, olha, uma paciente de 28 anos, era uma menina de 28 anos, sem comorbidades, foi encaminhada com hemiparesia esquerda e disartria, um NIH de 7, e o início de sintomas aproximadamente 2 horas e meia, ou seja, estava com delta T, né, legal. Inicialmente, essa tomografia parece inocente, mas se a gente comparar, olha a cabeça do núcleo caudado do lado esquerdo, eu não vejo do caudado do lado direito. Tem um apagamento aqui da cabeça do núcleo caudado e do núcleo lentiforme desse lado. Então, isso é um sinal muito precoce de AVC. O início dos sintomas foi com 2 horas e meia, então não vou esperar aquelas áreas muito hipoatenuantes que a gente está acostumado a ver naqueles AVCs mais antigos. A gente vai ver realmente muita sutileza nos exames de imagem no contexto clínico do AVC grave hiperagudo. Mas o que vai ajudar a gente nesses casos aí, dessas patologias neurovasculares? Os exames de angiotomografia arterial, seja uma angiotomografia arterial intracraniana ou até mesmo uma angiotomografia arterial cervical. Vai dar muita informação. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho um stop, uma oclusão aqui na cerebral média do lado direito, que a cerebral está apontando. Veja que a cerebral média esquerda, ela vem bonita aqui, e a direita não se continua, tá? E quando a gente vem para a parte cervical, para avaliar as artérias carótidas internas no seu segmento cervical, a gente vê que tem um afilamento muito importante aqui, é desse vaso. Então, aqui era uma dissecção da artéria cervical com oclusão da cerebral do mesmo lado. Achado esse corroborado pela angiografia, né, para avaliação neurovascular. Então, na angiografia corroborou essa oclusão aqui, e depois da trombectomia da retirada do tronco, olha como voltou a se encher o vaso, né? A cerebral média voltou a se encher, a gente consegue ver até aqui a modificação dela, e olha a evolução do paciente. Esse era o paciente no dia que ele chegou, na hora que ele chegou, com a oclusão da cerebral direita, o trombo, e com a dissecção da carótida interna cervical. Então, a tomografia também vai servir não só para o diagnóstico, mas também para o controle pós-tratamento. Aqui, ó, 24 horas após o procedimento, ficou uma área, um cólico químico, né, uma sequela realmente química, afinal, teve insulto, teve uma infecção de sangue para essa região, mas olha a canalização aqui da cerebral média, e aqui o stent que foi colocado na carótida interna. Então, são exames também para o controle, não para o diagnóstico das patologias neurovasculares, mas também do controle para o seu acompanhamento. Então, lembrem-se disso, né? Se quiser tirar alguma patologia vascular, lembrem-se da tomografia arterial, tanto cervical como intracraniana, e precisar utilizar o meio de contraste, que no caso é o meio de contraste iodado. Aqui é um outro paciente também no contexto do AVC, uma fase muito precoce, onde o único sinal radiológico que via por imagem era o sinal da artéria cerebral média esquerda edema. A artéria que vem para branquinha e tem trombo. Aí quando vai aqui para fazer o estudo da tomografia, né, arterial intracraniana, a gente mais uma vez vê que tem um aligimento, né, uma oclusão no segmento da cerebral média desse lado à esquerda, coincidindo nesse local aqui onde tinha um trombo central. Mas olha exatamente o que esse exame de angiotomografia consegue dar, né? Ele diz onde está o trombo, mas ele também diz o estado de circulação colateral, que isso vai ser super importante na hora do neurologista ou do neuroradiologista intervencionista agir para fazer a trombectomia mecânica, o estado da circulação colateral no contexto de AVC. A gente consegue avaliar a de tomografia, isso é fundamental do fecho desse paciente. E aqui um outro caso que mostrou uma oclusão da carótida interna, no seu segmento também cervical, a origem da carótida interna do lado esquerdo, com a placa calcária, e do lado direito, ela bem bonita, bem anatômica. Então, a gente também consegue avaliar patologias arteriais cervicais através dessa tomografia cervical. E aqui, mais uma vez, mostrando a relação desse exame com a
arteriografia, que é o padrão, mostrando realmente que tinha uma oclusão aqui na origem da faroeste periférica. Então veja, né, que esse é um exame realmente bem menos invasivo, você vai ter uma função da faroeste periférica, não vai precisar da função arterial, como é o caso da arteriografia, e vai tirar muito informações. Claro que os pacientes precisam depois ir para a arteriografia, não teve jeito, teve que fazer a retirada do tronco. Mas é um exame que vai ajudar em muitas situações, de forma não invasiva. Como nesse paciente aqui, que não era um TCC de AVD, um TCC5, e que foi caracterizado uma suboclusão, não severa, na origem da artéria carotídea interna, do lado direito, que é a origem também, tá? Então, é um exame que vai ter também um texto, não só no texto de origem, mas investigar um índice, né? Um quadro de muda até mesmo investigar depois, é um exame bastante utilizado, a angiografia cerebral. E talvez ali, tirando esse contexto de AVC, um dos papéis aí mais importantes, mais solicitados pelos pacientes, é apenas o aneurismo. Então, aqui a gente consegue ver um aneurismo da cerebelagem, a gente consegue fazer a injeção de contraste, fazer o protocolo de avaliação arterial do poligrama e ver se tem uma dilatação vascular aqui do lado da cerebral. A gente consegue fazer recomendações tridimensionais, né, que ficam bem legais, né, que você consegue avaliar bem tamanho do aneurismo, morfologia do aneurismo, localização, tudo isso a angiografia consegue lidar, né? E a gente quiser ainda na angiografia avaliar o tempo venoso, a gente tem que ir uma angiografia venosa, sempre tem que estar especificando se você tem angiografia arterial ou uma angiografia venosa. Por quê? Porque o tempo de execução da imagem muda, o tempo de injeção de contraste muda, tá? Então, o protocolo de angiografia arterial para pesquisa de aneurisma ou para uma pesquisa de angiografia arterial o protocolo de angiografia venosa para pesquisa, por exemplo, de uma trombose venosa cerebral é diferente. Então, eu preciso saber o que o médico quer. Essa ideia, mas você quer pesquisar um aneurisma, você quer pesquisar uma trombose venosa para você fazer o protocolo, uniformizar o exame, é a maneira para poder dar o melhor diagnóstico para esse paciente. Essa era uma mulher de 20 anos, estava com cefaleia, há 2 dias e que piorou hoje. Então, na tomo sem contraste, não havia tantas alterações, mas chamava atenção que aqui a fotografia do seio reto e da confluência do seio, você tinha uma área muito atuante, não é tão comum eu ver o seio branco sem contraste, né? Então, como fez essa trombose venosa, a gente fez a fase venosa da angiografia, né? Precisou realmente injetar o transfusado para fazer a inscrição venosa aí do exame. E a gente via que tinha uma área de enchimento do seio sagital aqui, do seio reto e na confluência deles. Aí, corroborando a diagnóstica de trombose venosa cerebral. Então, quem deu esse diagnóstico foi a angiografia venosa. E aqui, só para fazer uma paralelo do exame sem contraste e o exame com contraste. No exame sem contraste, a gente vê realmente uma maior densidade anterior dessas estruturas vasculares venosas, mas que ficou muito mais fácil, muito mais de ver através do contrastado, né, com a fase venosa. Então, a gente via a falha de enchimento. Então, em um olho pouco treinado, às vezes passando rápido, sem uma hipótese firmada no pedido, isso aqui pode até dar como um exame normal. Então, a gente tem que prestar realmente muita atenção nas sutilezas dos exames. É uma sutileza de diagnósticos, né? Aquelas alterações muito exuberantes são fáceis de detectar, né? Mas às vezes a gente deixa de ver um detalhe. Então, tem que olhar os exames com muito cuidado. Então, a tomografia, a gente vai tentar ver, né, as referências de idade
para tentar estimar aquela patologia, se é uma patologia decorrente de alterações calcárias, decorrente de alterações vasculares, de sangramentos, né? Mas vai ter as desvantagens, como eu falei, a diferenciação principalmente entre substância branca e cinzenta, lesões muito pequenas, distúrbios de migração neuronal, como, por exemplo, as heterotopias, os distúrbios de polimicrogirias, por exemplo, são muito difíceis de caracterizar na tomografia computadorizada, principalmente quando são exames são alterações mais sutis. E aí entra o papel da ressonância magnética, um grande exame aí, que revolucionou a neuroradiologia, e que a gente hoje consegue dar cada vez mais diagnósticos, né, por conta do exame. A vantagem da ressonância sobre a tomografia computadorizada é que a ressonância utiliza a radiação ionizante. Tá? Então, a gente não vai se preocupar com os efeitos, né, estocáticos lá da radiação ionizante, até efeitos que a longo prazo, então, assim, vão precisar ser submetidos a imagem por muito tempo. A tomografia pode até causar algum tipo de neoplasia de cabeça e pescoço, por exemplo. E outra vantagem da ressonância magnética é justamente essa excelente diferenciação entre os tecidos. Agora, quais são as desvantagens? É um exame realmente demorado. Enquanto eu levo alguns segundos para adquirir uma tomografia computadorizada, o protocolo de ressonância magnética sem contraste vai levar, em média, 30 minutos. Então, imagina, um paciente idoso com confusão mental, que não consegue ficar parado muito tempo, vai mexer, o exame não vai sair tão adequado. A gente precisa ter essa noção, né? Como o paciente fica durante o exame, ele precisa ficar deitado, ele precisa ficar imóvel, ele precisa respirar devagar, ele não pode se mexer, ele vai ter uma bobina que vai estar, né, incomodando bastante, ele vai estar muito apertado ali não sei se vocês já fizeram o exame, sabe como é que é, né? Você fica realmente numa posição muito desconfortável. Então, crianças geralmente vai precisar de sedação, idosos não ficam também, não conseguem ficar quietos ou estão com confusão mental, ou com tremor, também vão precisar de sedação. Então, essa é uma grande desvantagem aí do exame. É um exame caro também, né? Bem mais caro do que o exame de tomografia computadorizada, e pouco disponível. A gente vai ter nos maiores hospitais a ressonância magnética, mas num contexto SUS, num contexto de hospitais menores, não é a realidade nossa ainda de ressonância em todos os hospitais, né? Quando a gente solicita ressonância magnética, curioso que alguns, principalmente os acadêmicos, eles sempre me perguntam assim, o que é que eu preciso pedir? Que sequência eu preciso pedir? Você não precisa pedir as sequências, você precisa pedir o exame e falar a tua hipótese. Um exame padrão de ressonância magnética, ele vai conter essas sequências aqui, ó, uma sequência T1, que é a sequência mais anatômica que tem, né, onde a substância branca realmente ela vai ser mais branca e a substância cinzenta, o córtex, ele vai ser mais escuro, mais cinza. Também consta em todos os exames a sequência T2, onde eu vou ver o sistema ventricular, o líquor, branco, com hipersinal, né, ou hiper intenso. Olha aqui os sulcos também, ó, entre os giros, tudo branquinho, porque tem líquor. Então, é uma sequência muito boa para ver patologias císticas, por exemplo, lesões císticas, né, que vão ter um sinal elevado aí nessa sequência, que vai acompanhar o sinal do líquor. Também consta no protocolo de crânio da ressonância magnética convencional uma sequência FLAIR, que é a mesma coisa da sequência T2, porém, eu vou suprimir o sinal do líquor. Veja que o líquor agora apagou, está todo preto, tanto no interior dos ventrículos como nos espaços subaracnoides. Então, fica muito fácil nessa sequência FLAIR de perceber as alterações da substância branca, as leucopatias, sejam as leucodistrofias da infância, sejam as leucopatias geneticamente determinadas do adulto, como cadazil, as microangiopatias, né, do envelhecimento. Então, a grande sequência é a FLAIR. Eu costumo brincar assim, se eu puder escolher uma sequência para analisar, só tenho tempo de fazer uma sequência, eu faço a sequência FLAIR, que é quem vai me dar as maiores informações, né, quem vai mostrar maiores alterações estruturais, é a sequência FLAIR. Também no protocolo convencional eu vou ter sequências que pode ser SWI, SWAN, ou T2 estrela, gradiente eco, depende do equipamento.
Mas o objetivo dessa sequência aqui é flagrar depósitos de hemosiderina, sejam aqueles foquinhos de microhemorragias crônicas que a gente vê nos pacientes com encefalopatia hipertensiva crônica, ou mesmo calcificações. A gente consegue ver calcificações também nessa sequência aqui, gradiente eco, SWI, SWAM. Também sempre vai vir a sequência de fusão, que é a grande sequência dos pacientes com AVC, o edema citotóxico do AVC, vai aparecer aqui nessas sequências, mas também vão ter outras doenças que vão se mostrar aqui na sequência de difusão, como a doença priônica, né? As encefalopatias espongiformes priônicas. O diagnóstico vai ser dado através aqui dessa imagem de difusão e, se a opção for fazer o exame com contraste, vão constar sequências de T1 após a injeção do gadolínio, né? Que a gente aí vai conseguir ver o quê? Os vasinhos leptomeníngeos, a gente vai conseguir ver se tem alguma área de realce anômalo, como algumas neoplasias ou algumas malformações arteriovenosas. Então, o contraste ele não vai ser necessário em todos os pacientes, né? Na verdade, o contraste ele é uma indicação do radiologista, a gente que vai indicar ou não o contraste para o paciente. Então, eu sugiro que nos pedidos vocês sempre coloquem assim, ó, o contraste a critério do radiologista, porque a gente tem um problema muito grande na hora de solicitar o exame. Às vezes você solicita assim, ó, ressonância do crânio, justificativa tumor cerebral. Então, é uma indicação que precisa de contraste, né? Eu costumo dizer que neoplasias e infecções, a gente precisa de contraste. Mas se não escreveu que o exame é com contraste, muitas vezes o convênio não vai autorizar o uso do contraste e o exame fica limitado, a avaliação fica limitada. Mas se você usar assim, contraste a critério do radiologista, aí o convênio ele consegue liberar isso aí, e aí fica muito melhor, porque o paciente não precisa ser reconvocado, né, dá menos transtorno para o paciente, e a gente já resolve o problema e o diagnóstico na hora. Vamos falar rapidamente aqui um pouco sobre cada sequência. O que eu quis focar um pouco mais em ressonância magnética, talvez por ser um método mais complexo, e o que dá mais informações para a gente. Então, eu vou trazer cada sequência dessa e vou mostrar o que a gente pode ver, né? Claro que eu não vou conseguir esgotar tudo, porque é virtualmente impossível, em uma hora, em uma aula, a gente falar sobre todas as doenças. Mas algumas mais importantes. Na sequência T1, como eu falei, é aquela sequência anatômica, onde a substância branca ela vai ser mais hiperintensa do que o córtex, que vai ser mais cinzento, né? Substância cinzenta vai ser mais cinza, substância branca vai ser mais branca. Então, isso é o que eu espero no paciente adulto. Se tiver diferente disso, é porque provavelmente está alterado. Então, é a sequência mais anatômica que tem, a sequência T1. Então, eu consigo também fazer, né, sequências, cortes sagitais, para avaliar as estruturas da linha média, como, por exemplo, aqui, ó, vejo que o corpo caloso está muito bem formado, vejo o cerebelo aqui na fossa posterior, consigo ver o tronco encefálico. Então, tudo isso aqui são exames normais. Então, conhecendo o normal, a gente vai tentar ver algumas coisas patológicas. Aqui, por exemplo, um paciente que tinha cefaleia, o que é que a gente observou? Que a tonsila cerebelar desse paciente, ela estava se insinuando através do fôramen magno. A gente traça uma linha aqui, normalmente, que é uma linha que a gente chama de linha de McRae, e a tonsila cerebelar, ela até pode passar um pouco dessa linha. Geralmente até 5 milímetros a gente considera normal. Porém, nesse paciente, ela ultrapassou mais do que 5 milímetros. Então, a gente faz essa medida aqui. E quando tem, né, essa herniação inferior da tonsila, eu estou diante de uma deformidade de Chiari do tipo 1. Muitas vezes essa tonsila pode até comprimir aqui o bulbo, né, e causar, às vezes, até alterações oculares, oftalmológicas. Às vezes, sintomas de vômitos, né, ou de soluços. Então, isso é o que a gente tenta sempre avaliar nessas sequências T1, quando eu faço o corte sagital. Tentar avaliar as estruturas da fossa posterior, as estruturas do tronco encefálico, as estruturas da base do crânio, e, claro, avaliar como é que está o corpo caloso, né? Nesse paciente aqui do lado direito, ele tem um corpo caloso bem formado, mas ele tem uma lesão, ó, com um sinal bem elevado em T1, que é um sinal que se assemelha à gordura aqui, ó, do subcutâneo. Então, aqui é um lipoma pericalosal. Então, algumas situações vão ser bem típicas na ressonância magnética nessas sequências T1. Outras nem tanto. A gente vai precisar de
avaliar várias sequências para poder chegar numa conclusão. Mesmo assim, às vezes a gente nem chega. Aqui, essa sequência T1, como é uma sequência bem anatômica, é uma sequência excelente na neuropediatria para avaliar as malformações corticais, as anomalias do desenvolvimento cortical. Esse é um menino de 6 anos com atraso no desenvolvimento, ele tem um padrão de polimicrogiria e também o que chamava muita atenção nele é que ele tinha uma digenesia do corpo caloso. O corpo caloso dele não foi bem formado, só formou essa parte aqui, ó, do joelho e do rosto. Então, não tem o tronco e nem tem o esplênio nesse paciente aqui com atraso no desenvolvimento. E esse paciente aqui do lado direito, um paciente do sexo masculino de 26 anos com um quadro de convulsão, crises convulsivas, o que a gente percebia? Mais uma vez aqui a substância branca e o córtex cinzento, como tem que ser, sequência anatômica. Mas aqui ao redor do ventrículo, eu tenho muita substância cinzenta, não é para ter esse tanto de substância cinzenta aqui. Então, isso é uma heterotopia nodular periventricular. Eu tenho substância cinzenta em local heterotópico, onde ela não deveria estar. E isso é uma das etiologias aí das epilepsias, né, das convulsões. Então, a sequência é muito boa para isso daí. Nessa sequência T1 também é interessante, principalmente nos pacientes hepatopatas, que a gente consegue ver depósito de substâncias ferromagnéticas, como, por exemplo, o manganês. Aqui é um paciente hepatopata crônico que tem uma área de hipersinal bilateral e simétrica aqui nos globos pálidos. Isso é muito típico do depósito de manganês nesses pacientes, tá? E uma coisa que tem sido cada vez mais comentado é o depósito de gadolínio. Aqui é um paciente que precisou ser submetido a vários exames de ressonância magnética ao longo de alguns anos, por conta de uma esclerose múltipla, e aqui foi o exame base dele, o primeiro exame. E aqui o exame depois de alguns anos, utilizando o meio de contraste paramagnético, que é o gadolínio. Então, foi observado nesses pacientes que utilizam muito o gadolínio, precisam fazer muitos exames de ressonância magnética seriados, foi observado que o meio de contraste, o gadolínio, ele se depositava nos núcleos denteados do cerebelo e nos núcleos da base. E isso não se sabe muito bem o que é que isso, qual que é a repercussão clínica disso, né? Estão tendo ainda alguns estudos, mas o que se evita hoje é esse uso indiscriminado do gadolínio, e muitas vezes existem algumas sociedades, se não me engano, a Sociedade Europeia de Esclerose Múltipla, de neuroradiologia dedicada à esclerose múltipla, eles até abortaram o uso do gadolínio nos exames de controle. Se o paciente não está em surto, não está com sintomatologia, está fazendo só um exame de controle, muitas vezes eles preferem que não use o gadolínio, né, justamente para evitar esse depósito de gadolínio no sistema nervoso central, já que os efeitos ainda são incertos. Então, tem muito estudo saindo aí sobre o depósito de gadolínio no sistema nervoso central. Ainda tem muita coisa aí para descobrir, muitos paradigmas a serem quebrados aí. Aqui é um outro paciente onde a sequência T1 foi fundamental. Era um paciente que tinha uma alteração dermatológica, que não foi comentada, mas a gente começou a perceber que aqui na região das amígdalas tem uma área de hipersinal também na sequência T1, dos dois lados, porém, mais evidente aqui à direita, onde eu vou circular para vocês, tá? Então, algumas substâncias, elas geram sinal mais elevado em T1, que a gente chama de encurtamento de T1. A gente já viu ali o lipoma, né? Então, gordura tem sinal elevado em T1. Às vezes, o sangue, né? Dependendo do estágio da hemoglobina, vai ter um sinal elevado em T1, então a gente consegue ver alguns hematomas nessa sequência. E a melanina também. A melanina, ela tem uma característica de ter um sinal elevado em T1. Então, esse é um paciente que tinha essas alterações aqui cutâneas. Então, um paciente que tem essas alterações cutâneas e essa alteração encefálica, ele tem o diagnóstico aí de uma melanose neurocutânea, que é uma tacomatose, e o aspecto de imagem aqui realmente bem típico. Essa é uma face da imagem bem típica. Então, T1 tem muita coisa para observar, né? Mas o principal é ver essas lesões que vão ter um sinal muito elevado em T1, é ver essas alterações, essas malformações do desenvolvimento cortical, é ver posição de tonsila, é ver como é que está o corpo caloso. Então, T1 serve para muita coisa, mas principalmente para isso daí. Já a sequência T2
que é aquela sequência que também está em todo o protocolo básico de ressonância magnética, é a sequência onde vai chamar a atenção aqui o líquor, porque o líquor vai ficar branco. E ela já inverte, quando eu vou comparar com o T1, ela inverte. Eu falei para vocês que o T1 é aquela sequência anatômica, né? Substância branca é branca, substância cinza é mais escura. Aqui é o contrário, a substância branca ela fica mais escura do que o córtex. Se você olhar aqui, ó, substância branca e córtex. Substância cinzenta profunda também, ó, está mais clara do que a substância branca. E o líquor está totalmente branco, que é o normal, né? Líquido vai ficar branco nessa sequência T2. Então, vai ter uma sequência muito boa para eu avaliar lesões císticas, mas para eu também avaliar lesões parenquimatosas que causem edema, porque vai ficar com um sinal muito branco aqui no interior do parênquima. Como, por exemplo, desse paciente que tinha uma neoplasia intracraniana. A neoplasia é essa área daqui, ó. Mas ao redor da neoplasia, circundado aqui em rosa, em roxo, eu tenho uma alteração de sinal na substância branca. Veja que está polpando o córtex. Então, isso aqui é um edema vasogênico ao redor dessa lesão neoplásica. Então, a sequência T2 é uma sequência muito boa para avaliar edema vasogênico. Essa sequência T2 também é boa para avaliar vasos, estruturas vasculares, sejam elas venosas ou arteriais. Olha o seio venoso como é que fica. Ele fica bem preto. O sinal dos vasos nessa sequência é preto. O normal do vaso aqui é ser preto. Então, aqui eu tenho um paciente, ó, que tem várias estruturas serpiginosas, todas elas bastante pretas, né, com o mesmo sinal do vaso, localizada aqui no lobo frontal do lado esquerdo. Isso aqui é uma malformação arteriovenosa. Então, essas sequências T2, apesar de não ser sequências angiográficas, a gente consegue ver algumas malformações vasculares, como as MAVs. A gente também consegue avaliar, por exemplo, cavernomas, que são lesões muito típicas no T2, são lesões que têm um aspecto que falam em pipoca, né? Porque ela tem um centro muito branco e um halo bem preto. Então, são lesões que a gente consegue ver de maneira muito fiel na sequência T2, quando tem um tamanho assim, né, maior que 1 centímetro, geralmente. Lesões muito pequenas, às vezes, não vai ser vistas realmente nessa sequência T2. Então, a sequência boa para eu ver parênquima, é uma sequência boa para eu ver estruturas vasculares anômalas, lesões cavernomatosas, por exemplo. Também uma lesão boa para ver espaços perivasculares. Esse paciente aqui, ó, ele tem espaços perivasculares bastante alargados aqui na alta convexidade, principalmente no hemisfério cerebral do lado esquerdo. Um achado aqui desprovido de significado clínico, mas ficou fácil de ver que eram espaços perivasculares, porque tem o mesmo sinal do líquor. E às vezes a gente consegue até ver um pontinho aqui, que é o vaso mesmo, passando dentro desses espaços perivasculares. Aqui do lado direito é um paciente que tem um paciente imunossuprimido, que tem uma neuroinfecção por neurocriptococose. Então, a gente tem espaços perivasculares também proeminentes, mas com conteúdo mais gelatinoso, né, mais viscoso. Então, essa sequência também vai ser muito boa para avaliar essas neuroinfecções. Termina aqui no final de tudo, a gente vai juntar, né, todas as sequências. Algumas vai extrair mais informações de algumas patologias do que outras, mas a gente nunca vai avaliar uma sequência de ressonância magnética isoladamente, né? O exame é um todo, a gente precisa realmente avaliar todas as sequências. Como eu falei para vocês lá, quando eu estava falando dos exames, né, das sequências de ressonância magnética, eu brinquei que a FLAIR é a preferida, que é a que a gente vai ver mais alterações. E eu acho que isso é o que eu mais vejo no dia a dia, e talvez é o que vocês também mais veem quando recebem os exames, né? A microangiopatia, a doença cerebrovascular de pequenos vasos. Então, a gente vê isso no FLAIR e a gente tenta graduar de acordo com a classificação de FASECAS, né? Se são pequenos focos de hipersinal em FLAIR, né, esparsos, a gente vai graduar como uma microangiopatia leve, um FASECAS 1. Se esses focos estão tendendo a confluir aqui na região peritrigonal dos ventrículos laterais, a gente já chama isso de uma microangiopatia moderada, um FASECAS grau 2. Já se esses focos de alteração de sinal, veja aqui, ó, como estão bem mais exuberantes, bem confluentes nos centros semiovais, ou na substância branca aqui junto aos cornos, junto aos átrios dos ventrículos laterais, porque a gente já está diante de uma microangiopatia mais severa, um FASECAS 3. Esse aqui é o que eu realmente vejo muito, principalmente na população
mais idosa, né? Essas microangiopatias, né? A doença de substância branca cerebrovascular de pequenos vasos. Mas a gente também consegue ver, por exemplo, edema vasogênico, como nesse paciente aqui do lado esquerdo, que tem uma neoplasia intracraniana no lobo parietal do lado direito, e tem uma área de hipersinal aqui na substância branca ao redor, inclusive com certo efeito compressivo. Veja que oblitera parcialmente aqui, ó, o corno posterior do ventrículo lateral do lado direito. A gente vê o lado esquerdo bacana, bem amplo, e do lado direito está obliterado, porque tem um edema vasogênico que causou aí esse efeito compressivo, até obliterou um pouco os sulcos entre os giros corticais. Então, não só o tumor, mas também o edema vasogênico vai dar um efeito expansivo, um efeito compressivo aí nas neoplasias intracranianas. E aqui à direita, um paciente que estava com pico hipertensivo, estava em uso de ciclosporina. Aqui a gente tem uma alteração, um edema, né, na substância branca e também cortical nos lobos occipitais, de forma bilateral, um pouco mais evidente à direita. Um paciente que tinha uma encefalopatia posterior reversível, que hoje a gente sabe que nem sempre ela vai ser posterior, ela pode estar também nos lobos frontais, pode estar nos núcleos da base. E apesar do nome ter a palavra reversível, a gente sabe também hoje que nem sempre é reversível, pode ter alguns achados irreversíveis também, mas aí a sequência FLAIR vai ser uma sequência aí fundamental para a caracterização desses edemas, seja do PRES, seja do edema vasogênico aí das neoplasias intracranianas. E na sequência FLAIR, nesse paciente, ó, de forma bem interessante, a gente viu uns foquinhos pontiformes agrupados aqui no lobo parietal, na substância branca subcortical, sem promover efeito compressivo, não tinha realce, não tinha restrição verdadeira de fusão. Então, por um tempo, a gente não sabia muito bem o que era isso. Mas, a partir da nova classificação da OMS, que nem é tão nova assim, né, lá em 2016, isso aqui foi definido como um tumor neuronal vacuolar multinodular. Tem esse nome esquisito, mas é uma lesão não mitótica. Inicialmente, eles não sabiam direito se ia caracterizar isso como uma lesão verdadeiramente neoplásica, de baixo grau, ou se ia caracterizar como uma lesão amartomatosa. Mas teve um consórcio recente, alguns meses atrás, que juntam neuropatologistas, neuroradiologistas do mundo todo, e foi definido isso aqui agora como uma lesão realmente neoplásica, de baixo grau, que não precisa de tratamento, apenas um acompanhamento aí. Então, pode ser que vocês vejam cada vez mais aí esse nome nos laudos de vocês, que a gente está cada vez mais conhecendo essa patologia e reconhecendo essa patologia, que antes talvez a gente não tenha visto, mas ela nos viu, né? A gente só não sabia o que era antes. Mas então é um tumor neuronal vacuolar multinodular, uma lesão do tipo don't touch me, né? Não me toque. Em algumas situações de doenças neurometabólicas adquiridas, a sequência FLAIR também vai ser fundamental, como foi o caso aqui desse homem de 54 anos, que estava com desorientação e agitação de início súbito, algumas horas assim após acordar. Como antecedente, ele tinha sido submetido a uma gastrectomia total há 2 meses por uma neoplasia gástrica. Então, foi nessa sequência que a gente viu uma alteração de sinal aqui, ó, no tálamo, no aspecto posterior dos tálamos, de forma bilateral e simétrica, ao redor do terceiro ventrículo e nos corpos mamilares. Então, um paciente que tem essa história de gastrectomia, esse quadro clínico e esse padrão de imagem, o diagnóstico firmado aí foi de encefalopatia de Wernicke por deficiência de vitamina B1, deficiência de tiamina, né? E também não dá para deixar de falar da esclerose múltipla. Essa é a sequência também fundamental na caracterização das lesões da esclerose múltipla, dos focos lesionais de esclerose múltipla, que caracteristicamente são lesões mais ovaladas, que têm um maior eixo perpendicular ao eixo do corpo caloso, seguindo o trajeto das veias medulares, né? Então, hoje a gente sabe, né, que os critérios de disseminação de tempo e espaço da esclerose múltipla, eles dependem dos exames de imagem, né? Para caracterização espacial, sejam as lesões aí periventriculares, lesões leucocorticais, lesões infratentoriais no tronco encefálico, no cerebelo, ou lesões na medula espinal, ou se eu quiser flagrar também a disseminação no tempo, né? Utilizando o meio de contraste, a gente vai ver se tem lesões que realçam ou não realçam no mesmo exame,
para poder dar essas informações aí para o médico assistente. Então, aqui era um paciente que tinha esclerose múltipla, onde a gente viu esses focos lesionais de alto sinal na sequência FLAIR, com distribuição característica, e além disso, ele tinha também lesões aqui na medula espinal, né, lesões salteadas, com altura inferior a 2 corpos vertebrais, são as lesões bem clássicas aí da esclerose múltipla, tanto no parênquima encefálico, tanto na medula espinal aqui cervical. Avançando aí para a próxima sequência de imagem, sequência SWI, ou gradiente eco, ou SWAN, depende do equipamento que a gente está trabalhando, é aquela sequência que a gente vai ver focos de microhemorragia ou calcificação. E a partir dessas lesões e da distribuição das lesões, a gente pode estreitar o diagnóstico, como, por exemplo, na angiopatia amiloide, em pacientes mais idosos, os focos de microhemorragia, eles estão na transição córtico-subcortical, geralmente acometendo idosos, e pode ser causa também de hemorragia lobar nessa população. Eu posso ter o mesmo aspecto de imagem, ó, os mesmos foquinhos pretos, só que agora eles não estão na transição córtico-subcortical, eles estão nas regiões dos tálamos, nas regiões dos núcleos da base, na ponte e nos hemisférios cerebelares. Então, com esse padrão de imagem e essa localização, a gente está diante das microhemorragias hipertensivas crônicas, né, os microbleeds, são foquinhos de depósito de hemosiderina, que estão nessas localizações aí bem sugestivas de etiologia hipertensiva. Agora, se eu estiver diante de um paciente com contexto de trauma, né, com dissociação clínico-radiológica, com um declínio cognitivo aí depois desse trauma, e que vem com esses foquinhos de marcado baixo sinal esparso, aí eu não vou pensar em microhemorragias decorrentes de hipertensão ou decorrente de angiopatia amiloide. Aqui eu vou estar diante de uma lesão axonal difusa, né, o dano axonal difuso, que vai ter um padrão de imagem bem semelhante, porém localizações diferentes. E tem causas menos comuns também para esses achados, como a embolia séptica, aqui no paciente com vasculite cerebral secundária a uma meningite meningocócica. Vejam, as áreas aqui de muito baixo sinal nessa sequência, na transição córtico-subcortical, mas que tinha um contexto clínico aí, né, que levou a gente a pensar nessa hipótese de embolia séptica. Ou esse paciente que tinha talassemia e infarto ósseo, evoluindo com uma embolia gordurosa, onde a gente vê também esses múltiplos focos de marcado baixo sinal aí distribuídos de forma disseminada nos hemisférios cerebrais. Mas nem tudo nessa sequência é hemorragia. Aqui só um caso que eu tive recente também, de um paciente que tinha estava investigando crises epiléticas de início na fase adulta. Então, a gente viu que tinham várias lesões de diversos tamanhos, de muito baixo sinal aqui nessa sequência SWI, mas quando a gente foi correlacionar esse achado com a sequência T2, a gente viu que eram aquelas lesões parecidas com aspecto em pipoca. Então, isso aqui era uma cavernomatose múltipla, uma síndrome da cavernomatose múltipla. Aqui, paciente com outro contexto, no contexto de neoplasia, aqui eram metástases de carcinoma de células renais, ou seja, carcinomas, metástases que sangrou, carcinomas de células renais, metástases de melanoma, coriocarcinoma, tireoide, pulmão, mama, são metástases que tendem a sangrar. E com o sangramento vai dar esse sinal mais baixo aqui na sequência SWI, tá? Mas nem tudo nessa sequência vai ser hemorragia. Muitas vezes os foquinhos que a gente está vendo preto nessa sequência são focos de calcificação, como a gente vê aqui nesse caso, que é um paciente que tinha neurocisticercose, fase nodular calcificada. A gente via esses foquinhos aqui de muito baixo sinal e confirmou na tomografia computadorizada que, na verdade, eram focos calcificados e não focos hemorrágicos, tá? E uma grande aplicação dessa sequência que vem ganhando um espaço muito importante aí nos últimos anos, mas que, infelizmente, os estudos geralmente são atribuídos para os equipamentos de 3 Tesla, que não é também a nossa realidade. A gente tem equipamentos hoje aqui de 1,5 Tesla, que são excelentes equipamentos, porém não para esse tipo de patologia, que é a pesquisa do nigrossomo 1 nos pacientes com doença de Parkinson. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer cortes bem finos ao nível do mesencéfalo com essa sequência SWI. E a gente vai tentar flagrar o quê? A substância nigra, que é isso que está aqui em 7, e a substância nigra, ela vai estar bem pretinha no SWI.
Só que ela vai ter duas caudas. Vai ter um bracinho mais lateral e um bracinho mais medial. Todos eles pretinhos. E no meio, entre esses dois braços, eu vou ter uma área que ela tem que estar branca, que é a área do meu nigrossomo 1. Então, isso é um exame normal, onde eu vejo a substância nigra bem preta no SWI e com suas duas perninhas aqui, medial e lateral, pretinhas, e entre elas uma área mais branca. O paciente normal é assim, tem que ser assim. Isso é chamado de sinal da cauda da andorinha. A andorinha tem duas caudas, então vai ter aqui a região da substância nigra e as suas duas caudinhas, semelhante aqui a esse diagrama esquemático, e a nossa sequência aqui é SWI corte fino. Um paciente com Parkinson, o que é que ele vai ter? Ele vai ter uma área de neurodegeneração, depósito de substâncias ferromagnéticas, enfim, nessa região do nigrossomo 1, e vai perder esse sinal da cauda da andorinha, que é o que a gente vê aqui nesse paciente do lado direito. Veja que a substância nigra está toda preta, eu não tenho mais aquele sinal da cauda da andorinha, eu perdi esse sinal. Então, se um paciente tiver um contexto clínico de Parkinson e tiver esse achado de imagem, aí isso é bem realmente típico, né, pela degeneração do nigrossomo 1. Então, muitas vezes, tem esses pedidos aí para avaliar a região do nigrossomo 1 nos pacientes que têm doença de Parkinson. Vou avançar um pouquinho aqui, que eu acho que eu já passei do tempo da reunião. Sequência de difusão, sequência excelente. Uma das principais aplicações da difusão, que inclusive a primeira sequência que eu olho... Marina, não precisa se apressar, sua aula está muito boa. Tranquilo? Então, tá. E a gente está aqui a postos. Então, dê a sua aula como você vai dar. Tá, então, a difusão é a sequência que eu olho primeiro. Por quê? Porque eu vou tentar ver se esse paciente tem algum AVC. Porque se tiver, eu já ligo para o paciente, eu já ligo para o médico para avisar, ó, tem esses foquinhos de AVC aqui nesse paciente. Então, é uma sequência que a gente vai ver muito bem o edema citotóxico desses insultos vasculares isquêmicos, principalmente na fase aguda ou subaguda. E aí vai ter essa área aqui de muito alto sinal, tá? Aqui é um AVC no território de irrigação da artéria cerebral média direita. Essa sequência, quando a gente tem um quadro de AVC, ela é a primeira a se alterar. Então, a difusão vai se alterar primeiro que um FLE, primeiro que um T2, primeiro do que a tomografia computadorizada. Nos primeiros minutos do AVC, essa sequência vai se alterar. Porém, nos protocolos AVCs, normalmente a gente não utiliza a ressonância magnética pelo tempo que demanda para fazer, né? E até pela disponibilidade mesmo do método durante a emergência. Então, no contexto do AVC, a gente realmente vai utilizar mais a tomografia computadorizada. Porém, naqueles pacientes que acordaram com déficit, onde eu não sei qual foi o horário do início dos sintomas, né? Então, esse aqui é um método bem interessante para a gente predizer o tempo dos sintomas. Porque aqueles pacientes que acordavam com os sintomas, a gente tendia a colocá-los, né, o tempo deles com a última vez que ele foi visto bem. E hoje a gente sabe, pelo estudo, pelo trial Wake Up, foi mostrado que a maior parte desses pacientes, eles acordavam porque eles tinham sofrido o AVC. E não dormiam, e não demoravam a acordar porque tinham AVC. Então, eram pacientes que eles eram muitas vezes, né, excluídos do tratamento, porque o delta-T dele estava muito alto, já que a gente assumia que o delta-T era a última vez que ele foi visto bem, né, acordado. Então, o que a gente faz hoje quando um paciente chega, acordou com déficit, né, chega com wake-up stroke? Aí vale a pena a gente colocar esse paciente na ressonância magnética. Primeiro, para ver se realmente tem área de isquemia, como nesse caso aqui que tem a isquemia. Segundo, para estimar o tempo. Como é que eu vou estimar o tempo dessa isquemia aqui? Eu vou olhar para o FLE. Se a alteração da difusão tiver também no FLE, como é o caso desse paciente, eu digo que teve um match, teve uma combinação entre o FLE e a difusão. Isso significa que meu insulto isquêmico aconteceu há mais de 4 horas e meia. Mas se eu tiver alteração na difusão e o FLE estiver normal, eu assumo que isso aqui aconteceu, o insulto vascular isquêmico aconteceu há menos de 4 horas e meia, e aí esse paciente está no tempo aí de fazer a terapia trombolítica e não precisa mais ser excluído aí do tratamento. Então, esse trial aí foi um divisor de águas nesses pacientes aí do wake-up stroke, e ele utiliza aí tanto a difusão
como o FLAIR, né, para estimar o tempo. Isso aí serve como um biomarcador de tempo nesses pacientes do stroke. Também na difusão, o que eu posso ver? Eu posso avaliar essa paciente, por exemplo, de 69 anos, previamente rígida, que deu entrada no pronto atendimento, acompanhado da filha, que relatou uma mudança súbita de comportamento que iniciou há cerca de 4 horas. Ela perguntava várias vezes a mesma coisa e passou a não reconhecer um de seus familiares. Interessante que a gente fez esse exame aqui com 5 horas do início dos sintomas, né? O início tinha começado há 4 horas, demorou um pouquinho, ela fez o exame, a gente viu um foco muito discreto e podia até passar desapercebido aqui no hipocampo. Depois a gente pediu para essa paciente voltar um dia depois e repetir o exame. Veja como o foco ficou até bem mais exuberante, bem mais visto, né? Então, quando eu tenho um paciente com essa história clínica e com esse foco aqui de restrição à difusão no hipocampo, eu estou diante aqui de um quadro de amnésia global transitória. E ela tem essa característica mesmo, de o achado ficar mais evidente depois das primeiras 24, 48 horas do início dos sintomas. Por isso que a gente chamou essa paciente aqui de volta e conseguiu documentar isso aqui e caracterizar melhor aí essa lesão no hipocampo do lado direito. Então, um caso aí bem bonito de amnésia global transitória. E esse foi o caso, doutor Fernando, acho que um caso muito parecido com o que você estava comentando com a Laís no começo da aula, né? Esse é o típico caso que, se a gente não souber o que a gente está procurando, se a gente não souber a suspeita clínica, a gente não vai dar diagnóstico. Mas nesse caso aqui estava bem exuberante, esse não foi o caso em questão, foi outro caso aqui, de outro lugar. Era um homem de 62 anos, que iniciou com cefaleia, tontura, depois alteração de memória, alterações visuais, fotofobia, alucinações, dificuldade para deambular e mioclonias, tudo isso no intervalo de aproximadamente um mês. Então, todas as sequências estavam normais. A única sequência alterada foi a sequência de fusão, que mostrou aqui áreas de hipersinal, cortical, tá? Nos lobos parietais, principalmente aqui à direita, e nas regiões dos núcleos da base, principalmente no corpo estriado, né? Cabeça do caudado e lentiforme, principalmente à direita. Então, alteração de sinal cortical e em núcleos da base, na sequência de fusão, em um paciente com esse quadro clínico, a gente está diante dessa encefalopatia espongiforme, né? Encefalopatia priônica, né? Creutzfeldt-Jakob. Então, precisa muitas vezes o achado vai ser muito mais sutil, muito mais discreto, e que a gente só vai conseguir valorizar se tiver realmente a suspeita clínica, né? Porque nenhuma outra sequência vai estar alterada. Então, é muito importante realmente ter a suspeita para poder a gente conseguir identificar nos exames de imagem. E outro papel onde a difusão é fundamental é nesse paciente aqui, ó, com cefaleia e alteração de força à direita. Ele tem uma lesão hipoatenuante na tomografia, com edema vasogênico aqui no lobo temporal do lado esquerdo. É uma lesão que tem um realce anelar pelo meio de contraste. Na sequência T2, a gente vê que ela tem um centro, né, mais necrótico, um centro que tem um conteúdo com sinal semelhante ao líquor, e o edema vasogênico. Isso aqui pode ser uma neoplasia necrótica, né? Afinal, está realçando, mas a sequência-chave que vai dar o diagnóstico é a difusão. A gente vê que o centro da lesão, ele restringe a difusão completamente. Então, isso aqui é muito clássico dos abscessos piogênicos. Então, abscesso cerebral piogênico vai ter essa característica de imagem muito peculiar aí na sequência de difusão. Tá? Aqui eu gosto desse slide, dessa sequência de exames, porque ele mostra aqui 3 pacientes diferentes, os 3 com a sequência de fusão, os 3 mostrando o mesmo achado, que é uma alteração de sinal no esplênio do corpo caloso, mas os 3 com patologias distintas, etiologias distintas. Os 3 têm um edema citotóxico do corpo caloso, que é o que a gente chama de CLOCO. CLOCS, edema citotóxico do corpo caloso. Porém, a gama de etiologia aqui é muito grande. Pode ser lesão neoplásica, pode ser lesão inflamatória, pode ser lesão neurotóxica. O paciente A, por exemplo, ele teve uma intoxicação pelo uso excessivo de cannabis. O paciente B teve uma intoxicação pelo uso de carbamazepina. E o paciente C, uma meningoencefalite bacteriana. Ou seja, 3 pacientes diferentes com 3 quadros
completamente diferentes, né? Então, para eu tratar, para melhorar isso daqui, tem que parar o uso do cannabis. O paciente B tem que suspender a carbamazepina. E o paciente C, tratar a meningoencefalite bacteriana. Então, se perguntar o que é que causou isso aqui nesses pacientes, sem a história clínica, eu não sei te dizer. Isso aqui sai completamente como inespecífico. Qual é o nosso papel? Ligar para o paciente, investigar a medicação, ligar para o médico assistente, discutir em conjunto o caso, tá? Porque isso aqui é muito inespecífico. Então, veja aqui, ó, 3 faces diferentes da imagem, mostrando basicamente a mesma coisa, tá? Então, sequência de fusão é uma sequência realmente muito rica para ver muitos detalhes, né? Então, a sequência que não pode faltar também no nosso protocolo básico de exame. Se a opção for fazer o exame com gadolínio, né? Quais são as minhas sugestões, né? Os pacientes com suspeita de neoplasia ou pacientes com suspeita de infecção, a gente vai precisar realmente injetar. Mas muitas vezes o exame é sem contraste, mas a gente acha que tem alguma coisa diferente. Eita, o contraste aqui vai fazer diferença. Como, por exemplo, nessa paciente que veio para investigar uma cefaleia, um exame sem contraste, mas a gente viu que tinha uma área diferente aqui, ó, parafalcina à direita. Quando a gente injetou o contraste, viu que realmente tinha uma formação expansiva, com base dural na foice interhemisférica, era um meningioma, né, uma lesão também muito comum, e muitas vezes a gente só consegue dar o diagnóstico realmente quando injeta contraste, principalmente nas lesões menores. Aqui é um paciente que tinha também uma cefaleia, estava evoluindo também com alteração de força, afasia, e tinha uma formação expansiva aqui no lobo frontal, do lado esquerdo, com edema vasogênico. Veja o efeito compressivo aqui dessa alteração, com colabamento do ventrículo lateral, do corno frontal do ventrículo lateral esquerdo, desvio das estruturas da linha média, e o contraste foi fundamental para delimitar a lesão. Então, veja que é uma lesão que tem um realce periférico espesso e um centro necrótico, formando aqui esse edema vasogênico e esse efeito compressivo. Então, aqui é um GBM, um glioblastoma, né? Uma lesão neoplásica glial de alto grau. O contraste é fundamental aí para dar esse diagnóstico. E aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho 2 pacientes distintos, completamente diferentes. Um desses pacientes é HIV positivo, imunossuprimido, e a outra paciente é uma paciente que tem neoplasia de mama. Quem é quem? Ambos têm lesões nodulares com realce periférico pelo gadolínio. Mas se a gente prestar atenção aqui nesse exame da esquerda, as lesões, elas têm um tropismo pelos núcleos da base. E eles têm um realce também um pouco diferente, às vezes formando um nódulo mural, que a gente chama de sinal do alvo excêntrico. Então, esse paciente do lado esquerdo, ele tem neurotoxoplasmose. O paciente do lado direito, que tem essas lesões também com realce anelar, veja que a distribuição da lesão é mais na transição córtico-subcortical. Então, isso é típico da distribuição das lesões metastáticas. Então, esse paciente da direita era um paciente que tinha metástase por neoplasia de mama. Então, veja, é muito parecido. Então, são nesses detalhes aí que a gente vai conseguir fazer os diagnósticos. E esse caso aqui, super interessante. É um paciente que veio com a história retida. Tá? Veio com a história retida, mas a gente percebia que tinha essas alterações de sinal aqui em flare na substância branca. Veja, múltiplas lesões em flare na substância branca, ambos os hemisférios cerebrais, veio interrogando uma metástase. No T2 também as lesões têm um sinal elevado, mas se a gente olhar bem, parece que formam uns anéis concêntricos, né, de sinal mais elevado, alternado com um sinal um pouco menos elevado, principalmente nessa lesão maior aqui do lobo frontal esquerdo. Se a gente olhar o realce dessa lesão, a lesão tem realce pelo gadolínio, porém um realce incompleto. A face cortical da lesão, ela não realça, só a parte que está aqui voltada para a substância branca. Então, realce anelar incompleto, a área de alteração de sinal tanto em T2 como em flare. Será que isso é uma metástase? Múltiplas lesões, realce periférico, edema. A difusão não mostra muita coisa, né? Umas linhas aqui de alto sinal, mas nada muito típico. E aqui, mostrando a sequência flare, T2 no meio, e T1 pós-contraste, para a gente ver a sutileza, a característica aqui desse achado. São lesões que parece que faz até uma casca de cebola, lesões que fazem anéis concêntricos, né, de alto sinal,
e áreas com sinal um pouco menos elevado. E aqui esse típico realce aqui pelo gadolínio. Então, aqui não era uma metástase, isso aqui era uma desmielinização pseudotumoral, uma esclerose concêntrica de Balot. Então, isso foi dado o diagnóstico erroneamente de metástase cerebral no exame inicial. Esse paciente foi, inclusive, submetido a biópsia cerebral para investigar, né, essa metástase de sítio desconhecido. E aí o laudo histopatológico também deu como um processo inflamatório crônico e sugeriu uma doença desmielinizante também. E aí esse paciente foi submetido a corticoterapia e as lesões desapareceram. Então, o padrão de impregnação das lesões, quando a gente usa o meio de contraste, também vai ajudar muito a gente para dizer se é uma lesão neoplástica, se é uma lesão desmielinizante, se é uma lesão vascular, se é uma lesão inflamatória, infecciosa. Então, o uso do contraste vai ajudar em muitas situações mesmo, através do seu padrão de impregnação e da localização das lesões. Então, essas sequências são as sequências padrões, que vão vir em todos os exames de ressonância magnética que você solicitar. Mas, dependendo do contexto clínico, dependendo da suspeita clínica do paciente, dependendo da história clínica, a gente vai precisar fazer coisas a mais. Mas para a gente fazer essas sequências a mais, eu preciso entender qual que é a suspeita, eu preciso entender o que esse paciente tem, né? Então, por exemplo, se for um paciente que tem um quadro de convulsão, estou investigando epilepsia, é importante que eu faça cortes dedicados ao hipocampo. Se for um paciente que está com uma síndrome demencial, eu quero afastar Alzheimer, eu também preciso fazer cortes dedicados ali ao hipocampo, de repente até fazer a volumetria do hipocampo. Se for um paciente no contexto de neoplasia, onde eu quero diferenciar se aquilo é uma radionecrose, uma alteração decorrente do tratamento da radioterapia, ou se aquilo é uma recidiva tumoral, sem uma perfusão eu não consigo dizer. Então, às vezes, as técnicas avançadas de perfusão, permeabilidade, espectroscopia, vai conseguir também dar diagnóstico. Então, aqui, por exemplo, ó, é um paciente que tem várias lesões, algumas com realce periférico pelo gadolínio, outras sem nítido realce, algumas delas também têm um certo edema ao redor, como essa daqui, é um realce bem marcado, um edema ao redor, outras lesões não realçam, tá? Então, aqui é um paciente que tem uma neurocisticercose. Ele tem a fase vesicular e a fase vesicular coloidal aqui. Mas eu quero ver o Scolex, eu quero tentar ver se eu consigo ver o Scolex nesse paciente. Então, para isso, nessas lesões císticas, eu gosto de fazer a sequência Fiesta, que é essa sequência aqui, ó. Eu consigo ver a vesícula e consigo ver um foquinho no interior da vesícula, que é o Scolex do neurocisticerco, tá? Então, dependendo da patologia, se for uma lesão cística, eu sempre vou adicionar a sequência Fiesta para avaliar melhor essa lesão, definir se é uma lesão infecciosa, se é uma lesão congênita, como o cisto aracnoide, por exemplo. Então, a sequência Fiesta é bem interessante nessas patologias císticas. Aqui, no caso, era uma neurocisticercose. Na avaliação das neuralgias, como, por exemplo, da neuralgia do trigêmeo, a sequência Fiesta também vai ser fundamental, porque eu enxergo o nervo, tá? Então, aqui é o segmento cisternal do nervo trigêmeo, antes da entrada dele no cavo de Meckel. Então, esse é um paciente que tinha neuralgia trigeminal à direita, porque tinha uma alça vascular. A artéria cerebelar superior, ela fazia uma alça ao redor do segmento trigeminal, do segmento cisternal do nervo trigêmeo, e fazia uma compressão neural através dessa alça vascular. Já o paciente do lado direito, ele tinha uma lesão neoplásica extraaxial, um meningioma petroclival, que comprimia e deslocava o nervo trigêmeo do lado esquerdo, né? Ele deslocava lateralmente aqui o segmento cisternal do nervo trigêmeo. Então, para a pesquisa de neuralgias do trigêmeo, para a pesquisa de nervos cranianos, se eu quiser enxergar os nervos cranianos, essa sequência é fundamental. Mas eu só vou fazer essa sequência se eu souber que é isso, né, que a gente está pesquisando. Então, é fundamental a solicitação, né, dizer o que vocês querem ver. Aqui um homem de 34 anos com um quadro de convulsão. Preciso fazer os cortes dedicados também ao hipocampo, para pesquisar isso aqui, para pesquisar um hipocampo reduzido, com gliose, com alteração de sinal, né? Nesse caso aqui de esclerose hipocampal, um diagnóstico que fica fácil de dar se eu fizer esses cortes aqui coronais
dedicados ao hipocampo. Perceba que o hipocampo direito ele é bem menor que o esquerdo, e ele tem um sinal mais elevado nessa sequência aqui, que é a sequência FLAIR. Então, esclerose hipocampal, para investigação de convulsão, preciso fazer esses cortes dedicados. Mas com um paciente com um quadro neurodegenerativo, uma síndrome demencial, eu também vou precisar fazer uns cortes dedicados ao hipocampo para tentar fazer essa escala visual aqui, que é o score de MTA, para tentar ver o grau de redução volumétrica, né, pela análise qualitativa, pela análise visual das formações hipocampais. E a partir daí eu posso graduar de 0 a 4. Tem também uma escala relativamente mais nova, que é a escala de Érica, que a gente também gosta muito de utilizar. Então, um paciente que tem mais de 75 anos, menos de 75 anos, que tem um score de MTA de 2 ou mais, é patológico. Então, um paciente que tem mais de 75 anos com score de 3 ou mais, também é patológico, claro, se eu tiver um contexto clínico também compatível. Então, é através desses cortes dedicados ao hipocampo que eu vou estimar e que vou falar para vocês o score, né, o grau de MTA desse paciente idoso, com quadro de doença de Alzheimer, enfim, o que for. Outro papel onde vai ser fundamental também falar a suspeita clínica no caso de doença do neurônio motor. Esse paciente aqui veio em investigação da doença do neurônio motor, veio fazer neuroeixo, não tinha nada na coluna cervical, estava bem bacana a medula, não tinha nenhuma compressão medular, não tinha nenhuma hérnia aí, estava tudo tranquilo. Nas sequências estruturais de ressonância do crânio, a gente também não via nenhuma alteração na sequência T2, na sequência FLAIR, não tinha alteração na difusão, mas como a suspeita era de doença do neurônio motor, eu preciso fazer uma sequência específica, que é a sequência de transferência de magnetização. E o achado é bem sutil, é uma alteração do sinal aqui na região do trato córtico-espinal. Nesse caso aqui era unilateral, do lado direito. Então, tem uma areazinha com sinal um pouco mais elevado na projeção do trato córtico-espinal direito, onde só foi possível de ver quando foi feita essa sequência aqui de transferência de magnetização, tá? Que ficou até mais fácil de ver agora nesses cortes aqui. São áreas bem discretas, mas que a gente consegue ver, né, quando a gente compara um lado com o outro. Então, essa sequência é fundamental para dar o diagnóstico, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 pacientes com GBM, os 2 pacientes foram submetidos a tratamento com radioquimioterapia e cirurgia, né? Só que um deles tem recidiva tumoral e o outro tem apenas uma radionecrose, que é uma alteração que pode acontecer após o tratamento radioterápico, né, no campo de radiação aí do tumor. Quem é quem? Com as imagens estruturais convencionais, eu não sei. Eu não posso dizer quem tem radionecrose, quem tem recidiva tumoral. As sequências convencionais não permitem essa distinção entre esses exames. Então, agora eu preciso abrir mão das técnicas avançadas, dos métodos de perfusão, espectroscopia. Então, esse paciente aqui da linha de cima tem uma lesão expansiva com realce periférico pelo gadolínio, mas quando eu faço o processamento da perfusão, que é uma técnica avançada, né, eu vejo que a perfusão é fria. O mapa de cores só mostra cores frias, cores azuis ao redor da lesão. E na espectroscopia, eu vejo que não tem o pico de colina. Colina mostra para a gente o turnover celular. Então, quando eu tenho células neoplásicas, a colina geralmente está alta. Então, eu tenho uma lesão expansiva com realce pelo gadolínio, perfusão fria, colina baixa. Então, isso aqui é uma radionecrose. Já esse paciente de baixo, que tem também uma lesão expansiva com realce pelo gadolínio, veja aqui no mapa de cores, ó, nesse local aqui da lesão que realça, o mapa já está mostrando para a gente cores quentes. Ou seja, eu tenho uma perfusão quente, uma densidade capilar aí tumoral alterada. E olha o pico de colina, super elevado. Colina alta, turnover celular. E aqui um pico baixo, um pico invertido de lactato, que mostra aí a anaerobiose, necrose, que é o que a gente vê também nesses pacientes aí que têm GBM. Então, através desses métodos avançados, seja de perfusão, seja de espectroscopia, a gente consegue, com segurança, fazer a diferenciação entre radionecrose, saiu errado aqui, radionecrose e recidiva tumoral. Sem essas técnicas, a gente não consegue fazer. Então, se o teu paciente está em investigação para radionecrose ou investigação para recidiva tumoral, está fazendo um acompanhamento pós-operatório, é interessante fazer a solicitação
com espectroscopia e perfusão também, para a gente tentar, né, diferenciar essas duas patologias. Ainda sobre as técnicas avançadas, aqui eu vou mostrar um caso super interessante, onde quem deu o diagnóstico foi a espectroscopia de prótons. Era uma criança de 3 anos, com atraso no desenvolvimento, tinham traços autistas de comportamento e tinha uma história de consanguinidade parental. Acho que os pais eram primos, se não me engano. Então, ele fez uma ressonância, isso é um caso um pouco antigo, de 5 anos atrás. A ressonância não mostrou nada, nenhuma anormalidade estrutural. Na sequência T2, na sequência FLAIR, não tinha nada de difusão, não tinha nada em T1. O exame completamente normal. Porém, a espectroscopia de prótons, né, que é uma técnica que a gente usa para medir os metabólitos, né, os metabólitos do sistema nervoso central, colina, creatina, lactato, aminoácidos. Então, essa técnica utilizada mostrou que esse paciente tinha uma queda no pico de creatina. Colina estava normal, que mostra o turnover celular, NAA, que mostra a população neuronal viável, estava normal, mas creatina estava lá embaixo. Então, esse paciente aqui mostrando o pico de creatina na espectroscopia. Na espectroscopia dá essas curvas para a gente e vai mostrando esses picos. Normalmente, o pico de creatina é um pico mais alto e constante. Nesse paciente estava bem baixo, quase que inexistente. Então, foi dado o diagnóstico de síndrome da deficiência cerebral de creatina. Esse paciente foi tratado, acho que com ornitina, não lembro muito bem o que ele fez, acho que foi ornitina, e a gente fez o controle pós-tratamento também com a espectroscopia. E olha que bacana, aqui antes do tratamento, mostrando, né, um pico muito baixo de creatina, e após 9 meses de tratamento, veja como houve um aumento aí do pico de creatina, e conversando depois com o médico assistente, ele falou que esse paciente estava evoluindo super bem, estava melhorando o seu desempenho escolar, o seu relacionamento aí com outras crianças. Então, a partir desse caso, assim, eu sempre sugiro, quando está com algum paciente que está investigando autismo, que solicite, né, a espectroscopia de prótons, pode ser que vale a pena. Claro que isso aqui vai ser uma menor parte dos casos, mas eventualmente a gente pode flagrar essa doença e tratar, né, e dar uma melhor qualidade aí para essas crianças. Ainda sobre a espectroscopia, resolvendo o diagnóstico, eu dou o exemplo desse paciente aqui, era um recém-nascido de 20 dias, que estava evoluindo com hipotonia, não mamava, não chorava, a mãe relatava até que no banho, ele dormia tomando banho, não estava interagindo, estava diferente a criança. Então, nos cortes estruturais também a gente via pouca coisa, mas chamava muita atenção quando a gente fez aqui, colocou um voxel de espectroscopia na região dos núcleos da base e viu que tinha um pico muito invertido, muito alto de lactato. Então, isso aqui ficou como uma mitocondriopatia, uma doença de Lee que foi comprovada também pelo estudo genético do paciente. Então, mais um caso onde a espectroscopia foi fundamental aí para dar o diagnóstico. A espectroscopia também pode ser usada ainda nos tumores para diferenciar tumores de alto grau com tumores de baixo grau. Como assim? Os tumores de alto grau, normalmente, eles têm uma colina muito mais alta que a creatina e muito mais alta que o NAA. E os tumores de baixo grau, eles têm um aumento da colina, já que a colina mostra o turnover celular, e a gente está diante de neoplasia, porém, a relação dos picos entre colina e creatina e colina e NAA não é tão alta. A colina não fica tão mais alta que o NAA, muitas vezes ela fica até mais baixa. Então, utilizando a espectroscopia, a gente pode predizer, né, estimar a graduação tumoral. Claro que o melhor método para isso vai ser realmente a patologia, mas a imagem consegue também ajudar, muitas vezes, o neurocirurgião nesse aspecto aí de diferenciar um tumor de alto grau para um tumor de alto grau. E para finalizar, esse é um método assim, que eu acho fantástico, que eu sou apaixonada por ele, e que tem ganhado força nesses últimos anos, que é para diferenciar as estenoses intracranianas. Então, se eu faço um exame de angiorressonância magnética, eu posso flagrar aqui, não ficou difícil de ver, que eu tenho uma estenose aqui na artéria cerebral média esquerda. Tá, mas o que é que causou essa estenose? Foi uma doença ateromatosa? Foi uma vasculite? Uma dissecção arterial? Foi uma síndrome da vasoconstricção cerebral reversível? Não sei. Eu não tenho capacidade de dizer o que é que causou essa estenose.
utilizando a ressonância magnética, a angiorressonância magnética. Mas tem uma técnica relativamente nova que está ganhando um papel bem importante aí, que é o estudo da parede vascular, ou vessel wall, que é isso aqui que eu trago para vocês. Ó. Então, aqui, mais uma vez, mostrando um estreitamento na cerebral média esquerda. Veja que ela está, né, bem irregular, com áreas de oclusão. E aí, o que causou isso? Foi ateromatose, foi dissecção, foi vasculite? Então, consequências dedicadas à parede do vaso, a gente vai ver não só a luz eu sei que está ocluída, mas eu quero saber o que é que tem na parede. É placa ateromatosa, é espessamento de camadas médias por vasculite, é dissecção com trombo mural. É essa técnica de vaso que vai me dizer. Então, aqui, ó, eu não consigo ver nada, que é um exame sem contraste, a técnica de estudo de parede de vaso sem contraste, mas quando a gente injeta contraste, a gente vê que tem um realce circunferencial e bem exuberante da artéria cerebral média do lado direito. Aqui era uma vasculite decorrente de uma varicela zoster. Então, com essa técnica aqui, a gente consegue estreitar o diferencial aí das doenças oclusivas ou semi-oclusivas do polígono de Willis, né, que é a técnica de vessel wall ou estudo de parede vascular. Existem vários nomes para isso. Então, a partir do realce, do padrão de realce, da característica de realce, a gente consegue estimar e dizer se isso é uma ateromatose, se isso é uma vasculite, uma dissecção ou a vasoconstricção cerebral reversível, já que essa aqui não apresenta realce parietal. Então, pessoal, praticamente impossível esgotar a neuroimagem, né? São anos aí para poder aprender isso e mesmo assim a gente não aprende, a gente continua, né, sempre estudando e sempre aprendendo. Mas eu quis trazer, assim, vários casos aí da minha prática diária, que eu acho que é o que eu mais vejo no dia a dia, que eu acho que é o que vocês mais veem também, né, que é o que passa aí para a gente na radiologia. Eu queria finalizar dando algumas mensagens para casa, que é o que a gente viu hoje, né, os métodos, eles atuam de maneira muito complementar ao raciocínio diagnóstico. E a escolha do melhor exame depende da sua suspeita clínica. Pode ser que para a sua suspeita o melhor exame seja um tomo, mas ou então para a sua outra suspeita, a ressonância seja o melhor exame, ou eventualmente uma ultrassonografia vai ser melhor do que a tomo. Então depende muito da suspeita clínica, né? A imagem também ela pode ter uma ou várias faces. Ela pode ter situações onde vai ser aquele achado vai ser patognomônico, mas vai ser situações como aquela do corpo caloso que eu mostrei para vocês, que não vai dar para fechar o diagnóstico. Então, para a interpretação, a história clínica é fundamental. Ocultar informações do pedido médico é, infelizmente, algo muito frequente na nossa rotina. Muitas vezes a gente vê pedido assim, escrito rotina, ou cefaleia, ou então investigação. Muitas vezes a gente não entende também, ou não vem a hipótese diagnóstica. Isso gera dificuldade para a gente, como radiologista, para escolher o melhor protocolo de exame. Poxa, se eu estou pesquisando a epilepsia, eu preciso incluir algumas sequências. Se eu quero investigar uma síndrome metabólica hereditária, eu preciso incluir uma espectroscopia. Então, se eu não tenho essas informações, eu vou ter dificuldade para escolher o melhor protocolo e, consequentemente, vai interferir no diagnóstico, né? Então, o diagnóstico por imagem ele funciona como uma interconsulta. Quanto mais dados forem fornecidos, mais completo e assertivo vai ser o relatório. Isso vai facilitar, né, para o radiologista, para o médico assistente, sobretudo para o paciente, que é quem importa para a gente. E essa integração multidisciplinar, né? Conversar com os colegas, conversar com os profissionais que estão envolvidos ali com aquele paciente, ligar para o paciente muitas vezes vai trazer benefício e informações para a gente para o desfecho final do diagnóstico. Então, isso era o que eu queria mostrar para vocês hoje. Se eventualmente a gente quiser depois aprofundar em algum assunto específico, estou à disposição. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Fernando pelo convite e, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade. Laís está ouvindo? Bom, Marina, eu vou fazer um comentário enquanto a Laís entra. Marina, sua aula foi maravilhosa. A Laís vai entrar. Entra aí, Laís. Faça a sua aí.
Então, eu quero agradecer, Marina, excelente aula, viu? Achei muito boa mesmo, assim, acho que todo mundo deve ter concordado, uma aula muito, muito prática, com muitos casos interessantíssimos, né? Aula assim, né, com muito conteúdo prático, é sempre melhor, sempre mais gostosa É verdade. assistir. Muito boa mesmo. Obrigada. Vou abrir agora para o pessoal, né, fazer os comentários e perguntas, quem tiver alguma pergunta querendo fazer, para a gente conversar um pouquinho mais. Eu queria fazer um comentário. Eu tenho trocado muitas ideias com a Marina, ela sabe disso, tanto lá no hospital universitário quanto no serviço privado. E tanto as informações que eu dou para ela, quanto as que ela me traz de volta, são muito relevantes. Por exemplo, ela outro dia pegou um caso um paciente meu com esse edema citotóxico posterior do corpo caloso, e ela ligou para mim e conversou e me explicou o que era, etc. E hoje, por exemplo, foi ontem, eu liguei para ela: Marina, eu estou com uma paciente que tem uma síndrome de Claude Bernard Horner à esquerda. Eu queria que você estudasse a via simpática toda, inclusive a cadeia simpática. Eu disse: Marina, como é que eu devo solicitar o exame? Porque eu não vou pedir exame da cadeia simpática. Então ela disse: não, pede medula cervical e torácica, já tinha feito o crânio. Porque aí ela vai ver a via simpática. E se ela vir alguma coisa que chame a atenção dela, vai ficar mais fácil para ela raciocinar. E se eu não pedisse, de repente podia ter uma captação maior na cadeia simpática e ela talvez nem percebesse. Então, Marina, se eu tivesse combinado com você o que é que eu queria que você falasse, não ficaria tão bom. Muito obrigado, foi excelente. A sua aula foi uma das melhores aulas que a gente já teve. Agora, Legal, obrigada. não vou falar mais, eu queria que os colegas falassem alguma coisa, enfim, fique todo E mundo é à vontade. isso. É importante também a gente ter essa comunicação e estar com dúvida de que exame pedir, né? Ligar para o radiologista: olha, estou pensando nesse diagnóstico, o que é que você acha? Peço como? Peço com contraste? Peço sem contraste? Nós somos também consultores. Eu costumo brincar que nós não somos só médicos, o radiologista também é consultor. Então, a gente faz essa consultoria, faz parte, né? Orientar o profissional assistente, que é o solicitante, de como fazer. Isso é fundamental também. Acho que no chat aqui não teve nenhuma pergunta. Pessoal, algumas pessoas agradecendo, obrigada. Mas fiquem à vontade. Se quiser que eu volte em algum caso também, eu posso voltar. Se não... Marina, eu queria fazer um comentário daquele caso que eu falei para você das doenças de Creutzfeldt-Jakob. Aquele caso foi assim: você fez o exame sem saber da suspeita. E o paciente depois me procurou, eu suspeitei, fiz o eletroencefalograma, que era muito típico dessa doença, e aí eu liguei para você. E aí você olhou e de fato tem aqui umas alterações, eram alterações bem menos exuberantes do que aquela, eram alterações Bem menores. menos. E aí você viu que tinha, e eu fiz o exame do líquido, tinha a proteína 1433, e o diagnóstico infelizmente foi firmado, e o paciente teve uma demência que evoluiu em 4 meses e morreu. Então, esse foi um grande exemplo de interação, quer dizer, você não é obrigada a observar todos os detalhes do mundo em todos os exames, porque não daria nem tempo, seria enfadonho e contraproducente. Mas a gente que pede o exame, nesse caso não foi nem eu que pedi, eu já comentei depois do exame feito, a gente pode trocar uma ideia e daí surgir realmente o diagnóstico. Essa talvez seja a mensagem neurológica mais importante que eu poderia dar, que a gente não tenha vergonha de falar com o radiologista, e se a gente falar alguma besteira, a Marina certamente não vai humilhar a gente, não, ela vai só ensinar, porque é um receio que as pessoas têm: será que eu vou falar besteira e vou me expor e tal? Não, eu pelo menos, eu posso falar as besteiras que for, mas eu sempre ligo para ela e para os outros colegas e a gente discute isso, é muito produtivo. E às vezes é a gente que fica com essa sensação, né? Será que eu ligo para o médico? Será que ele vai me receber bem? Às vezes a gente fica também assim, mesmo quando às vezes não conhece quem é o médico. Mas assim, tem que ligar, tem que realmente conversar, né? E aí eu convido vocês, quem tiver interesse, a seguir essa página no Instagram, que é a página que eu coloco os casos do dia a dia, de forma também bem prática, né? Tem uns 30 casos já que eu coloquei lá. Eventualmente eu fico alimentando esse Instagram aí exclusivamente dedicado aos casos de neuroradiologia. Então fiquem à vontade, tem uns casinhos legais lá. Ok? Acho que está sem microfone o senhor, doutor Fernando.
Assim, queria que você mostrasse o Instagram de novo, eu quero bater uma foto para poder Ah, depois. peraí, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. É aqui, ó. Neurohard_AL. Excelente, já bati a foto. Laís, pode assumir aí, Laís. Certo. Acho que é isso, né? Acho que o pessoal não teve perguntas no chat, o pessoal agradecendo muito, né? Como falei, não foi uma aula excelente, muito boa mesmo, muito prática, muito didática. Espero que Marina possa participar outras vezes nos nossos encontros, em outros temas e tudo. Foi muito boa. Quero agradecer, dar boa noite a todo mundo e até o Eu que próximo agradeço. encontro. Antes de terminar, eu queria dizer que na próxima terça-feira a gente vai ter a última aula do ano nesse nosso grupo. Vai ser com o professor Orlando Bassottini, da Unifesp, sobre uma síndrome que é pouco conhecida, que é a síndrome Brain Ear Eye, que é cérebro, ouvido e olho. É uma coisa que pouquíssima gente estuda. Eu, particularmente, não conhecia essa síndrome, mas ele vai falar para a gente para fechar esse nosso ano. E o ano que vem, nós já estamos cheios de excelentes conferências, excelentes aulas, e a gente já começou a fazer os trabalhos científicos. Então, esperamos todos vocês na próxima terça-feira para a gente fechar com chave de ouro essa nossa programação de 2020. Muito obrigado a todos, obrigado a Laís também, que foi excelente na condução, e finaliza aí, você pode encerrar. Joia. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Uma boa semana, até terça. Boa noite. Boa noite.